Biraca Baiman, né? Ele dá a honra de estar aqui conosco para analisar essa questão da pandemia e como isso tem afetado os municípios. Professor, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Viu? Bassan, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar com você nesse recém-iniciado programa seu, que já é um sucesso na cidade, já mostra que vai ser realmente uma coisa muito importante para a nossa cidade, essa comunicação que você está fazendo aqui agora. E no nosso tema, Bassan, que é um tema bastante complexo e nós temos várias opiniões sobre como tratar a pandemia, como lidar com a pandemia, mas na verdade nós somos um grande laboratório hoje, a grande verdade é essa. A cada dia você vê uma coisa nova, né? Muita gente é contra o lockdown, outros já acham que o lockdown é a solução. Nós temos aí divergências com relação ao medicamento, não se tem um protocolo ainda definitivo, único, se tem ainda muita coisa para se aprender com a pandemia. Agora, uma das coisas que já está consolidado e pacificado são os princípios de proteção básico, que é o uso da máscara constante, o distanciamento, a higiene e principalmente a vacina, né? Eu acho que a vacina é o mais importante que a gente tem nesse período. Eu acho muito precipitado também algumas ações, algumas atividades voltarem de uma forma ainda não adequada. Aulas é uma, eu sou professor e acho que o ambiente escolar não é um ambiente hoje bom para estar professor misturado com funcionário, com alunos ali dentro. As nossas escolas não têm estrutura de higiene básica boa para isso. A prova é tanta que nós tivemos escolas em Vitória já com um alto índice de contaminação. Exato. Até da rede pública e da rede privada também. Também. Independente da rede, o que vai acontecer é que aquele é um ambiente onde você não tem como o distanciamento ser controlado. Né? Você sabe que o contato pessoal dentro de um ambiente desse escolar é muito grande, não tem como controlar. Alguns países, eu vou citar aqui um país, se você me permitir, que inclusive era um país que basicamente tinha tudo para ser um país onde a pandemia deveria estar muito forte e não está, é o Vietnã. O Vietnã faz fronteira com a China, ali em Wuhan, né, onde começou, mas só que eles tiveram a cautela de fechar as fronteiras rapidamente e testar as pessoas. Como é que eu vou saber que alguém não tem ou não tem o vírus? Testando. Testando. Porque, veja, quando você adoece, você já tem os sintomas, é uma fase seguinte já da doença. Você tem que ver os assintomáticos. Esse é que é o perigo. Os assintomáticos transmitem a doença com muita facilidade. E aí, no Vietnã, nós temos um país com 90 milhões de habitantes e que hoje, Bassan, não ultrapassa a quantidade de morte de Vitória e Santo Antão. É menos que Vitória e Santo Antão. Interessante, né? Agora, falando do ponto de vista político, a gente acabou de ouvir aí o prefeito de Vitória anunciando o pagamento da primeira parcela do 13º, o Jaboatão também fez isso, o próprio INSS liberou numa tentativa do governo de fazer com que a economia permaneça ali, não caia, não tenha uma queda muito grande, né? E os municípios têm tido que se reinventar, e você tocou num assunto importante, que é a questão da navalha que pisa hoje os governantes, tanto do âmbito municipal quanto estadual, quando resolve afrouxar, os hospitais lotam. Quando acocha, aí o setor produtivo diz, isso é politicagem, é para lascar o presidente. Como é que tem que se fazer? Isso é uma faca de dois gumes. Eu acho que tem que haver moderação. Nem 8, nem 80. Eu acho que tem atividades que podem continuar, devem continuar, e outras não. Eu acho que qualquer atividade que gere aglomerações, essas devem ser evitadas, não deveriam nem estar abertas até agora. Já outras atividades produtivas, onde tem um controle melhor, essas sim. Por exemplo, comércio. Se você tem um comércio, onde esse comércio, você tem condição de controlar a quantidade de pessoas que entram na loja, tem o controle da distância mínima, exigir máscara, eu acho que a questão da contaminação não está sendo totalmente debelada. Já praia, ar livre, isso não deve ser fechado. Eu acho que já está provado cientificamente que a propagação do vírus em ar livre é muito pequena. Então, nem 8 nem 80. Eu acho que tem que haver uma moderação, porque, na verdade, essa ação dos governos, no caso até o nosso governo agora, Paulo Roberto,
nosso governo municipal, em antecipar o 13º, é uma forma dele injetar dinheiro na economia. Porque a economia não gira, não roda, sem o trabalhador estar com o dinheiro. O que gera economia, o que gera circulação é o dinheiro circulando. Então essa foi uma boa ação do nosso prefeito, como também dos outros prefeitos que fizeram isso. O próprio INSS, como você falou, também está fazendo isso. Exato. Uma forma de compensar. Agora, Biraca, para a gente finalizar, a gente está acompanhando a CPI da Covid-19, essa discussão toda. O presidente da República o tempo todo se posiciona contra essa questão do fechamento do comércio, porque, como a gente falou, isso afeta diretamente a economia, e quando a economia não vai bem, o governo também não vai, porque o governo depende muito da economia, mas eu não diria que... a pergunta não seria se o governo tem razão ou não, né? Porque se a gente parar e observar, a gente vai ver que cada um tem suas razões. Mas como é que você avalia a postura do presidente Jair Bolsonaro, do governo federal, diante da pandemia que chama? Olha, eu acho que o governo de Jair Bolsonaro, o próprio presidente, se posicionou muito mal em várias situações. Primeiro, ele não é médico, ele quis receitar remédio enquanto a própria comunidade médica não tem ainda um protocolo. Primeira coisa, o primeiro grande erro dele foi esse. Segundo, o negacionismo que a CPI está querendo provar com relação à vacina, existe aí alguns sinões aí para a gente esperar os acontecimentos para dar opinião. É lógico que no caso da Pfizer, ele retardou a vacinação, está mais do que comprovado já, a própria CPI. Agora a CPI nada mais essa CPI que eu estou vendo, é uma forma política de sangrar o presidente. Eles não querem matar o presidente politicamente, eles querem sangrar ele até as eleições. Uhum. Muita gente fala que vai abrir impeachment, mas eu acredito que não tem mais tempo. A eleição já é ano que vem. Não tem mais ambiente político para isso, Bassan. O que está se fazendo é sangrar ao máximo. A prova é tanta que as pessoas que foram convocadas para depor foram praticamente ameaçadas durante todo o processo de testemunho delas. E termina que o Senado acaba perdendo a legitimidade, né? Quando age dessa forma, né? Já perdeu há muito tempo junto à população. Já perdeu, assim como também o STF. Já perdeu porque eles deixaram de cumprir o seu papel fundamental. Agora, Biraca, a gente vive uma polarização política, parece que ainda maior, principalmente depois que o STF resolveu inocentar o ex-presidente Lula. Só se eu corrigir, o Lula não foi inocentado, Bassan. Verdade. O Lula, digo, apenas mudou de local o processo, anulação do processo. Né? É uma manobra, chama-se chincana jurídica, foi uma chincana política, porque eles procuraram uma brecha, já que não podiam inocentar, para poder colocar Lula novamente na... Biraca, mas me permita, você não acha que a forma como se deu, o processo por que passou da prisão do presidente Lula, não ficou nítido que foi... eu repito, não estou dizendo que ele é inocente, mas ficou nítido a intenção dos caras de tirar ele da jogada de 2018? Houve excesso. Acontece também. A gente tem que analisar a coisa de uma forma fria. Houve excesso. Primeiro, aquela como é que eu posso dizer assim para o pessoal entender melhor? Aquela forçação de barra com relação ao depoimento de Lula, que chama-se a coercitividade da ação. Aquilo ali foi despropositado, até porque Lula não tinha se negado a ir depor. Segundo, uma prisão que estava realmente prevista, porque é o seguinte, Bassan, quando você é julgado em segunda instância, ou seja, num tribunal, acabou o mérito da questão, não se julga mais a questão ali. Tá? Vai para instâncias superiores se julgar questões constitucionais, de lei, de ordem, de processo, mas não mais o mérito. Então, havia um entendimento do STF que, julgado em segunda instância, o réu condenado iria cumprir pena. O que a gente tem hoje é um STF totalmente perdido com a sua principal função, que é defender a Constituição. É isso que acontece de fato. Eu não estou dando opinião. Sim. Eu estou dizendo a você o que acontece de fato. Qual é a função do STF hoje? É exatamente defender a Constituição. Mas nós temos hoje um STF muito partidário. Até porque eu não quero falar do STF atual para justificar todos os erros da nossa República. Sim. Mas a forma como os ministros chegam hoje a serem nomeados ministros do STF é extremamente política.
E eles estão ali, a maioria já mostrou, defendendo, fazendo política por seus partidos políticos. Já ficou claro. Agora, do ponto de vista político, essa polarização deve-se... você acredita numa terceira via em 2022 ou a briga deve ficar ali entre Bolsonaro e Lula? Infelizmente, essa questão da polarização não acontece só a nível nacional, acontece muito também a nível local. Estado, Se a gente pegar a nossa própria cidade, acontece isso. Nós tivemos o radicalismo extremista, no caso da esquerda e da direita, se opondo. Antes era o quê? PT, PSDB. Mas, devido à proximidade política entre as duas alas, nós tivemos uma ala mais radical que se acendeu não só no Brasil, mas no resto do mundo também, principalmente na Europa. A direita radical, ela prosperou politicamente em muitos países da Europa. Uhum. E no Brasil também, no próprio Estados Unidos também, com Donald Trump. Então, o que é que acontece no Brasil hoje? Nós temos alas antagônicas, radicais, que defendem as suas bases. Não, na verdade, não é nem as suas bases, os seus candidatos, a sua propositura, independente de qualquer coisa. Uhum. Então, é que a gente tem esse radicalismo, isso é muito perigoso. Eu acredito que não surja ainda nessa eleição uma terceira via, que seria, no caso, representada por Ciro Gomes. Por quê? Porque Ciro Gomes, na verdade, é um pedaço da esquerda. Ele é uma ala da esquerda. Ele vai, na verdade, dividir a esquerda, sim. se isso acontecer. E a direita continua homogênea. Mas tem um detalhe aí para eu dizer com relação à eleição de Bolsonaro agora em 2022. Muita gente, assim como eu, votou não em Bolsonaro, mas votou contra o PT e contra o lulapetismo, tá? Esperando que viesse uma nova política trazida por Bolsonaro, que, no meu entender, eu estou dando agora uma opinião particular, ele errou muito politicamente. Eu estou falando politicamente, ele errou muito. Eu acredito que ele deva perder uma boa parte desse eleitorado, que esperava nele uma redenção. O fato dele ser honesto é uma obrigação dele, né? Agora, a gente esperava muito mais dele enquanto presidente. Eu acho que ele perde muito. Agora, eu não vejo ainda, Bassan, uma terceira via se formando. Moro, o próprio Ciro Gomes, Dória, ele não tem capital político para isso ainda não. Ok. Nós vamos ter um embate novamente entre Lula e Bolsonaro. Pois é. Novamente não, né? Porque a outra foi com o Haddad. Né? A outra foi Haddad, mas na verdade... É PT, né? É PT, é Lula. Verdade. E o PT é Lula, né? Geraldo tá chegando por ali, um abraço para ele. Vamos fazer o seguinte, Biraca, eu gosto de ouvir, né, você, porque a gente vai se empolgando, daqui a pouco a hora perde noção do tempo. Mas vai se embora o tempo aqui, a gente tem as notícias aqui. Eu quero agradecer a sua participação e já convidá-lo para outros encontros, para a gente discutir a política, porque a gente precisa, sobretudo, discutir isso. É importante ouvir analistas assim, porque hoje a gente vive num cenário tão polarizado, obscuro, que quando você dá um posicionamento... Quem é extrema-esquerda já enxerga você como o extrema-direita. O extrema-direita já lhe observa como comunista. E isso acaba, né? É uma coisa séria. Obrigado pela sua participação e seja bem-vindo sempre, viu? Sempre à disposição e foi um prazer participar desse seu programa aqui. O prazer é todo nosso. E sucesso. Obrigado. Um abração para todos. Um abraço, Biraca. Dando continuidade ao programa Pernambuco no Ar.